Olá, bom dia, que a graça do Senhor esteja com você. Obrigado por ter acordado mais uma vez às 5h30 da manhã para esse encontro especial com Deus. Estamos na terceira semana desse período de 21 dias. A primeira semana foi apresentada pelos departamentais de mordomia dos campos que compõem a União Norte Brasileira. Agora, nessa última semana, você viu os participantes da União, os departamentais da União, apresentando essa abordagem. E para esta última semana, nós teremos os departamentais da Associação Norte do Pará. E é com muita alegria que nessa manhã a gente retoma nossa comunhão, a nossa relação com Deus, convidando você primeiramente para um momento especial de louvor e de oração, ok? Onde você está, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Em seguida, nós vamos louvar ao Senhor com o hino que você já aprendeu nesses 14 últimos dias. Eu quero crer que você hoje vai cantar 15 vezes melhor, ok? Então, após o louvor, teremos a mensagem com o pastor Paulo Coelho, apresentando o tema dessa manhã, interpretando o tempo em que vivemos. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelos momentos especiais que estamos passando durante esses já 15 dias na tua presença. Obrigado porque às 5h30 da manhã nos fazes acordar com a certeza de termos, através desta programação, o nosso encontro com Cristo Jesus. Mais uma vez, Senhor, que este dia seja um dia de bênção, que esses próximos 7 dias, sob a coordenação da Associação Norte do Pará, seja também dias abençoados em Tua presença e que cada palestrante, cada orador e cada mensagem venha falar profundamente no coração de cada ouvinte. São as bênçãos que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Sim, Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações, nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida dê. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sem
bem-vindo para mais um encontro do tema que estamos discutindo, Herdeiros do Reino. O tema de hoje vem falando sobre interpretando o tempo em que vivemos. Você sabe o tempo em que vivemos? Você está acompanhando as informações? Como andam as profecias que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos ensina? Acompanhando o tempo dos fins, acompanhando as coisas que acontecem no mundo, nós encontramos uma pessoa, um biólogo, um cientista, uma pessoa que se diz bastante culta e é muito estudado realmente. Essa pessoa se chama Richard Dawkins. Richard Dawkins criou um desafio na internet. E qual é o desafio que ele colocou para que as pessoas, para que os internautas, para que as pessoas de forma em geral fizessem? Esse desafio consiste em criar um vídeo e postar em alguma rede, algum canal, dizendo: Deus não existe. Um desafio que parece ser pequeno, mas do ponto de vista bíblico, isso é um desafio muito grande, que tem vários impactos, ou que tem um impacto muito relevante na vida de uma pessoa. O desafio tem o nome por Desafio da Blasfêmia. Mas o que é blasfêmia? E qual é o problema da blasfêmia? Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 3, no verso 29. Quando nós vamos na Bíblia e encontramos as descrições bíblicas, e no capítulo 3 de Marcos, no verso 29, encontramos assim: Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Veja, amigos, a blasfêmia, segundo a Bíblia, é um ponto complicado, é um ponto que nós precisamos prestar atenção. Porque, de acordo com a Bíblia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um pecado eterno, é um pecado que não tem salvação, um pecado que não tem arrependimento. Mas o que é pecado contra o Espírito Santo? Blasfêmia. E o que é blasfêmia? Então eu quero convidar a você a ir no livro de Daniel, no capítulo 5. No livro de Daniel, no capítulo 5, nós encontramos uma história, a história de um governante de uma região da Mesopotâmia, em que ele fez uma atitude, ele teve um comportamento. Qual é esse personagem bíblico? Daniel, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazzar. Qual é a história de Belsazzar? Belsazzar era um rei na Mesopotâmia dos caldeus, o rei dos caldeus. Ele governava a Babilônia. E Belsazzar estava cercado, na realidade a cidade estava cercada pelo Império Medo-Persa, que estava expandindo o seu território, expandindo o seu império. E neste momento de invasão, de expansão, Belsazzar estava patrocinando um banquete para os seus nobres. Quando nós vamos no verso 3 do mesmo capítulo, nós encontramos assim: Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. O que esse verso 3 tem a dizer para nós? Nós sabemos que os povos antigos tinham seus deuses, e as guerras, eles não eram feitas por generais ou por reis, mas as guerras eram feitas pelos seus deuses. Os deuses de uma cidade guerreavam com deuses de outra cidade. Nós temos então um contexto em que os deuses dos Medo-Persas iriam guerrear com os deuses da Babilônia. E neste momento, Belsazzar fala: traga os utensílios que trouxemos de Jerusalém. E quais eram os utensílios ou o que significavam os utensílios? Vocês sabem, o povo de Israel não era um povo idólatra, eles não tinham um ídolo identificando como seu Deus, mas eles obtinham vários itens do seu cerimonial, do templo, em que representava o Deus de Israel. E por ocasião de Nabucodonosor, avô de Belsazzar, eles trouxeram todos esses utensílios de Jerusalém para a Babilônia. E então agora Belsazzar, num ato assim
desprecavido, num ato de pormenor, traga os deuses de Israel, traga os utensílios e vamos usufruir. Isso foi um deboche, foi uma afronta ao Deus de Israel. Quando nós vamos para o verso 5 desta história, nós encontramos: no mesmo instante apareceu uns dedos de mãos humanas e escreviam defronte do candeeiro, na candeúra da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Veja que interessante, eles num palácio, num banquete, e de repente dedos de mãos humanas apareceram, apenas os dedos, e os dedos escreviam na parede. Isso chamou a atenção de todos, inclusive de Belsazzar. E agora, o que estava acontecendo? Qual era o significado disso? Interessante que no meio de toda a confusão, o verso 10 do livro, do capítulo 5 de Daniel diz: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se turbe os teus semblantes. E no verso 11 diz assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria. Vejam que interessante. A mãe, ou a rainha mãe, não estava nesse banquete. E nós vamos mais para frente entender por que a mãe não estava nesse banquete. Mas ela viu toda a situação, ela ficou sabendo da situação e então se adentrou ao salão onde estava havendo a festa. Então ela diz: rei, viva para sempre e não se turbe o vosso coração, porque existe uma pessoa no teu reino que é sábio e ele pode revelar todas as coisas. Então nós vamos para o verso 13 do mesmo capítulo. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? O rei agora ele faz uma menção, Belsazzar faz uma menção dizendo: eu conheço a sua história, eu sei que você é de um povo, eu sei que você atendeu o meu pai, eu sei que você tem uma história por detrás. Percebam, nem a rainha mãe, nem Daniel estavam no banquete, apenas o rei e os seus cavalheiros ou seus pessoas que viviam na corte, que ele gostava, que ele convidou, ou talvez os seus generais. Mas quando aconteceu um temor, quando aconteceu uma coisa nova, que não se tinha explicação, o desespero bate à porta do coração e então Deus traz esperança, Deus traz palavras de conforto, Deus traz pessoas que podem nos ajudar. O interessante desta história é que a rainha mãe não poderia identificar, decifrar, interpretar aquilo que estava acontecendo, mas ela sabia de uma pessoa que podia fazê-lo. E então Daniel, dos versos 18 aos versos 21 do capítulo 5, vem descrevendo a história do rei Nabucodonosor. E eu não vou ler aqui todo o texto, e você pode ler na sua casa o texto de Daniel, capítulo 5, no verso 18 ao 21. Mas o que esse texto diz? Daniel começa a relembrar para Belsazzar a história do seu avô, a história de um homem poderoso, a história de um homem que conheceu a Deus, mas a história de um homem que teve o seu coração altivo, que teve o seu coração enchido de vaidades e orgulhos. E quando Deus percebeu e na intenção de salvar Nabucodonosor, Deus deu um castigo para ele. E Nabucodonosor ficou 7 anos nas relvas, vivendo debaixo das árvores, comendo planta com os animais, para entender que Deus é Deus soberano e que nenhum homem deve ser altivo ou menosprezar a Deus. Agora, se nós vamos para o verso 22, para o verso 22, Daniel diz assim: tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Daniel faz um chamado agora a Belsazzar. Belsazzar, você conhece a história do seu avô, você sabe que ele ficou 7 anos
vivendo como um animal. E quando ele recuperou, ou quando ele se humilhou, quando ele aceitou a Deus, Deus restitui o trono da Babilônia para Nabucodonosor. Belsazar, você conhece a história e mesmo conhecendo a história, você ainda se torna altivo, você ainda quer fazer as coisas da sua cabeça, você quer ainda seguir os pensamentos e intenções do seu coração. Daniel faz um chamado para Belsazar. Amigos, desta história nós podemos tirar algumas conclusões. Eu quero conversar com vocês aqui 2 ou 3 conclusões ou morais desta história. Dessa história podemos tirar que alguns sabem, mas não acreditam. Belsazar é um exemplo disso. Belsazar conhecia a história, mas não acreditava na história. Belsazar tinha visto seu avô, mas não vivia a experiência que o seu avô teve. Será que você é uma pessoa que conhece das profecias, você conhece a história, conhece as promessas que Deus tem feito, mas não acredita nisso? Nós temos um outro personagem e nós podemos tirar uma outra moral. Alguns sabem, creem, mas não conseguem explicar. É a mãe, a rainha mãe de Belsazar. A rainha mãe sabia das coisas, acreditava nas coisas, mas ela não tinha conhecimento pleno para explicar as profecias ou para explicar as coisas que estavam acontecendo. Mas ela, e interessante disso, ela conhecia alguém que poderia explicar. E aí nós encontramos Daniel. Daniel sabia, Daniel cria e Daniel podia explicar. E se nós lermos o verso 25 e o verso 26, nós encontraremos assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel pôde ler e pôde interpretar. E por que Daniel pôde ler e pôde interpretar? Porque Daniel andava com Deus. Daniel buscava a presença de Deus. Daniel não buscava os seus prazeres, não buscava estar perto do agito, do movimento. Ele preferia estar perto de Deus. E quem está perto de Deus recebe bênçãos, recebe sabedorias dos céus. E por estar perto de Deus, Daniel pôde ler e interpretar. Daniel, ele é uma das pessoas, ou ele representa uma das pessoas que sabem, que creem e podem ensinar. Existe mais uma lição e nós lemos no primeiro verso do capítulo 1 de Daniel. E esse verso diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes. Belsazar, colocou pessoas num salão. E nesse salão não era qualquer pessoa que podia entrar. Nesse salão eram os convidados do rei que podiam entrar. Nesse salão, algumas pessoas só podiam chegar até a porta e não podiam adentrar até este local. Na sociedade em que vivemos, nós temos essas situações também. Você já tentou entrar num condomínio fechado? Você já tentou entrar num prédio onde a portaria precisa trazer um documento, apresentar o RG, o CPF, e eles fazem várias perguntas e de repente eles falam: aqui você não pode entrar. Esses lugares fechados, os prédios, os condomínios, eles representam este espaço onde algumas pessoas não podem adentrar, mas lá precisam de informação, precisam receber alguma coisa. Eu faço uma pergunta para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Você está disposto a indicar pessoas que sabem ensinar? Você está disposto a ensinar pessoas que têm dúvida? Mas como entrar em condomínios? É difícil, eu não consigo entrar, você não consegue entrar. Mas existe a televisão Novo Tempo. E a televisão Novo Tempo, pelas suas rondas, elas entram nos lares, elas entram via televisão, via rádio, via internet. Está você disposto a dizer: existe um canal de comunicação onde as pessoas podem entender, compreender alguma coisa? Meu amigo, eu gostaria de fazer um chamado para você. Que Deus te use para levar outras pessoas ao pé da cruz.
Que Deus te use para explicar as profecias dos últimos tempos. Que Deus te use para viver uma vida de entrega 100% a Ele. Que Deus te livre das blasfêmias que o mundo venha a sugerir. Que Deus te abençoe e que te dê alegria, paz e sabedoria para sempre estar com Ele e ser como Daniel, talvez como a mãe do rei, mas nunca como o rei Belsazar, que no mesmo instante, e quando nós lemos aqui no verso 29, então mandou Belsazar vestir Daniel de púrpura e lhe puseram cadeias de ouro ao pescoço. E no verso 30 diz assim, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Belsazar recebeu as informações, em vez de se arrepender, mudar de vida, seguiu os seus raciocínios, as suas formas, tentando dar honras para Daniel. Mas naquela mesma noite ele foi julgado e morreu. Meus amigos, Deus está voltando, Jesus está às portas e nós precisamos proclamar a mensagem ao mundo, nós precisamos trazer pessoas para Jesus, nós precisamos nos entregar para Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia e te dê um dia feliz na presença de Deus. Eu quero convidar você agora, meu amigo que está em casa, a fazer uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, nós aprendemos aqui em Daniel 5 a história de Belsazar, blasfemar contra Deus, rejeitar a Deus de qualquer forma. Senhor, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, mas às vezes por questões pessoais, por orgulho do coração, nós somos ou fazemos igual Belsazar. Rejeitamos os chamados, rejeitamos a salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe, Senhor, e perdoe as nossas faltas para podermos estar juntos de Ti, nos preparando para encontrar contigo nas nuvens dos céus e sermos então herdeiros da Canaã celestial.